Considerada pela Unesco uma das principais bibliotecas do mundo e a maior da América Latina, a Biblioteca Nacional é a mais antiga instituição cultural do país. Na Biblioteca Nacional, você encontra importantes documentos de coleções brasileiras reconhecidas pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. A Coleção do Imperador, fotografias brasileiras e estrangeiras do século XIX, reúne mais de 21 mil imagens sobre a vida e o conhecimento humano na época. Foi doada à Biblioteca Nacional por Dom Pedro II, pouco depois dele deixar o Brasil. 211 peças completas para piano formam a coleção Manuscritos Musicais do compositor Ernesto Nazaré. Eles demonstram seu talento para criar melodias, harmonias e ritmos que se tornaram representativos da musicalidade brasileira. O Atlas e Mapa de Miguel Antônio Sierra é resultado das observações astronômicas e das cartas geográficas feitas por esse cartógrafo italiano no século XVIII. De tão completas foram usadas para a demarcação dos domínios portugueses e espanhóis no Tratado de Madrid de 1750. Primeiro ato do príncipe regente Dom João VI no Brasil, a Carta Real de Abertura dos Portos Marítimos ao Comércio com as Nações Amigas marcou o início das mudanças nas relações entre a metrópole e a colônia, permitindo a diversificação da economia brasileira. As matrizes de gravura da Casa Literária do Arco do Cego formam uma rara coleção de ilustrações sobre ciências naturais, medicina e saúde pública. Foram impressas em Portugal por esta editora, dirigida pelo botânico brasileiro Frei José Mariano da Conceição Veloso. Obra do maior compositor brasileiro do século XIX, os manuscritos musicais de Carlos Gomes reúnem partituras originais de suas óperas Maria Tudor, Fosca, Salvador Rosa e O Guarani. Exilados na França, os irmãos Andrada se corresponderam com o jornalista e diplomata Antônio Vasconcelos de Drummond. São as Cartas Andradinas, um rico painel com a visão de José Bonifácio sobre os acontecimentos políticos do Brasil no início do século XIX. Os desenhos de Joaquim José Freire e Joaquim Codina são os destaques da coleção Alexandre Rodrigues Ferreira, naturalista que identificou no início do século XVIII inúmeras espécies da fauna e flora da Amazônia brasileira e registrou os costumes de povos indígenas já desaparecidos. A coleção Guerra do Paraguai, representações iconográficas e cartográficas, é repleta de documentos e imagens que mostram casas, acampamentos e a força de pessoas como os escravos, que lutaram por sua própria liberdade em um dos conflitos mais sangrentos do século XIX. As visões e ideais do jesuíta André João Antonil sobre as relações de poder, a família, a mulher e a escravidão na iniciante economia do país no século XVII estão no livro Cultura e Opulência do Brasil. Um relato tão rico que teve sua primeira edição proibida, apreendida e destruída por ordem de Dom João V, rei de Portugal. O arquivo Arthur Ramos inclui anotações deste importante médico sobre variados temas, além de originais, fotografias e desenhos e uma extensa correspondência de Ramos com amigos. O arquivo Lima Barreto contém mais de 1000 documentos produzidos entre 1892 e 1922. São originais do autor, que incluem uma crônica inédita, recortes de jornais, documentos pessoais e correspondências trocadas entre ele e Monteiro Lobato, Olavo Bilac e outros nomes da nossa literatura. Além dessas coleções que fazem parte do programa Memória do Mundo, a Biblioteca Nacional possui outras obras raras em seu acervo,
como a Bíblia de Mogúncia, que está entre os primeiros livros impressos na história e marca o início da produção literária de massa no Ocidente em 1462. Escrita por José de Anchieta em 1595, A Arte da Gramática da Língua Portuguesa, primeira obra do gênero a conter os fundamentos da língua tupi, também faz parte do acervo da Biblioteca Nacional. Assim como um exemplar histórico da primeira edição de Os Lusíadas, clássico da literatura portuguesa escrito por Luís de Camões, que data de 1572. E as relíquias desse acervo tão relevante incluem ainda os livros de horas medievais. Característicos do final deste período histórico, todos são ricamente ilustrados com desenhos e facilmente identificados por sua tipologia gótica. O Evangeliário, manuscrito em minúscula grega, produzido em torno do século XI, que reúne os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, é o documento mais antigo da Biblioteca Nacional. Você e pesquisadores de todo o mundo podem acessar grande parte desse acervo pelo site www.bn.gov.br. Visite e saiba mais sobre como a Biblioteca Nacional trabalha para preservar o que a humanidade tem de melhor, sua diversidade cultural.